menos leram lá o voto do ministro Barroso. Alguém leu alguma coisa? Ou deixaram para depois? Final de semana eu vou maratonar. Rebeca, li, mas na semana passada eu li o voto. E aí, Vitória, o que é que você achou do voto do ministro Barroso? Quer falar alguma coisa, suas impressões, o que é que você achou? Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade, viu? Vai ligar o microfone. Quero não. Vamos começar a fazer uso da palavra, viu? Trabalhar aí a oratória. Não pode ter medo de fazer isso, não. Rebeca, li, mas na semana passada. Quer falar alguma coisa, Rebeca? Sobre o texto, sobre uma impressão sua, alguma coisa assim? Pode ficar à vontade. O pessoal, meu microfone está falhando, Humberto Paniferano na última aula. Ô, gente, destruíram seu microfone, foi? Fizeram você usar o microfone demais? O que é que tá acontecendo entre vocês aí? Uma treta, é? Eu sou tão ruim que vou me virar. Ui, tudo certo, então. Vejam bem, eu disponibilizei para vocês, né, aqueles textos lá de apoio, um texto da professora Flavinha e um texto de um professor lá da USP também, que são trabalhos que verticalizam um pouquinho algumas discussões sobre a separação dos poderes. Eu alertei, né, fiz esse alerta na segunda-feira, fiz esse alerta para vocês, disse, olha, aqui a gente, em teoria do Estado, a gente precisa ter um panorama geral sobre a separação dos poderes. Só que a gente não pode ficar entrando em detalhes da ordem jurídica atual do Brasil, porque isso é objeto de estudos de outra disciplina, né? Seja bem-vindo, Paulo, boa noite. Isso é objeto de estudos aí de outra disciplina lá em constitucional, quando vocês forem estudar a organização dos poderes. Aí, pormenorizadamente, judiciário, legislativo e executivo. Mas os textos, eles servem para vocês observarem, né, com um pouco mais de detalhes, como é que na obra clássica de Montesquieu estavam havendo ali, como é que ele estava pensando, né, uma estrutura ideal de poder judiciário, uma estrutura ideal ali de poder legislativo, enfim, discute com um pouco mais de vagar, né, essa questão relacionada à própria configuração dos poderes. E os textos servem exatamente para isso. O texto do voto, né, do ministro Barroso, naquele caso da pílula do câncer, que é um voto liminar, tá? Que nem foi o voto definitivo, aquilo foi uma decisão que ele tomou assim que a ação foi proposta contra a lei que havia criado, né, que havia autorizado a distribuição do medicamento. Ele foi o relator da ação e concedeu uma liminar para que a legislação ficasse com seus efeitos suspensos, né? Afinal de contas, era muito temerário ali a gente visualizar a distribuição de um medicamento que ainda estava pendente, estudos científicos, comprovações relacionadas à pesquisa e aos estudos realmente acerca da efetividade daquele medicamento, né? E aí o ministro foi lá e concedeu a liminar suspendendo a eficácia da legislação. Mas o que é que eu quero que a gente discuta aqui, né? Na aula passada, e já para pegar o gancho sobre essa decisão do ministro Barroso, a gente estava discutindo aspectos mais gerais sobre a separação, né, dos poderes. E na aula eu terminei falando para vocês sobre duas características, né, que a gente identifica na doutrina, e isso foi objeto, inclusive, de aprofundamento, né? Pelo menos assim, rapidamente o ministro falou sobre o assunto, né, que ele destacou dois elementos aqui que envolvem a separação dos poderes. Né? Duas características que a gente pode identificar aqui sobre a separação dos poderes, que é aquilo que ele vai chamar de especialização, né? Especialização funcional, ok? Especialização aqui funcional. E o outro elemento que o ministro Barroso também vai falar no seu voto é exatamente aquilo que ele vai chamar de independência orgânica. Então a gente vai ter a oportunidade nesse encontro de hoje de conversar com um pouco mais devagar sobre essas duas características, né? Então aquilo que ele vai chamar, de independência orgânica. Então a gente vai discutir um pouquinho o que são esses dois elementos. Olhem só, uma questão importante aqui para a gente poder relembrar. Na aula passada, né, quando eu falei para vocês sobre aspectos aqui relacionados à separação dos poderes, eu disse, olha, na obra de Montesquieu, ele desenvolve a ideia de funções típicas, no sentido de que cada poder, né, legislativo, executivo e judiciário, vão receber competências que lhes são atribuídas em razão de melhores aptidões institucionais
que aquele poder vai ter para exercer aquela determinada competência. Então, quando a gente está falando que o Poder Judiciário ele tem como função típica julgar, é porque dentro de um arranjo institucional se identifica que é o Judiciário, né, quem tem melhores condições, que tem um perfil específico de agentes públicos que poderão promover e exercer aquela determinada competência. Então, aquilo que Montesquieu está chamando, está falando de funções típicas, é aquilo que faz parte do DNA do determinado poder. Aquilo que aquele poder tem por essência e que ele, melhor do que qualquer outro, tem condições de desenvolver aquela determinada aptidão. Quando a gente viu um pouco, né, os aspectos relacionados ao aperfeiçoamento da ideia de separação dos poderes, lá na confecção da Constituição Americana e o debate lá dos pais fundadores, a gente viu que, como forma de tentar conter o poder, o que é que os pais fundadores identificaram? Olha, a gente pode desenvolver um modelo aqui também de separação dos poderes, mas a gente não pode levar a cabo essa ideia de uma separação rígida dos poderes. É importante que dentro de uma troca aqui, né, dentro desses mecanismos de check and balance, de freios e contrapesos, o próprio poder ele se fiscalize, né, os poderes se fiscalizem-se reciprocamente e consigam, de alguma forma, frear eventuais arroubos autoritários. Então, é lá na tratativa da confecção da Constituição, da Constituição Americana, né, de 1787, é que se tem essa ideia de uma mudança um pouquinho desse paradigma. Olha, funções típicas, mas, excepcionalmente, um poder pode exercer uma função atipicamente, ou seja, uma função que é da essência de um outro poder. Então, lá na Constituição Americana, a gente visualiza competência do Senado para julgar o chefe do Poder Executivo no caso de impeachment, então, ou seja, o parlamento julgando o presidente da República, o chefe do Poder Executivo. A gente vê o Senado tendo que aprovar os nomes que são indicados pelo presidente para integrar a Suprema Corte, né, a Corte Constitucional do país. Então, a gente começa a perceber essa maior interação, essa relação mais próxima entre os poderes a partir dessa divisão, né, de funções típicas e funções atípicas. O que é que isso tem a ver com essas duas características, ou pelo menos essa primeira característica aqui, né, que está na tela de vocês, a ideia de especialização funcional? É exatamente, pessoal, ter em mente essa noção de que quando há uma repartição de competências, olhando para essa ideia de separação dos poderes, o que a gente consegue visualizar é que o judiciário tem a sua função típica de julgar, o parlamento tem a sua função típica de legislar e de fiscalizar, e o executivo a sua função típica de administrar, né, de instituir políticas públicas, de governar, porque eles, na essência, dispõem das melhores capacidades. Ou seja, a gente olha essa divisão de poderes, essa divisão de competências, exatamente por quê? Porque é melhor que aquele poder tenha aquela especialidade, porque ele vai ser o mais competente para desenvolvê-lo. Então, isso é da essência da separação dos poderes, a ideia de especialização funcional. O judiciário faz isso porque ele tem melhores condições. O legislativo faz aquilo porque ele tem melhores condições. Excepcionalmente, se a Constituição daquele país adotar um modelo de também exercício de funções atípicas, aquela ordem jurídica, aquela determinada Constituição, vai entender o que é melhor atribuir atipicamente de competência para um outro poder. Se a gente percebe, tá, e aí já pegando um gancho também, no caso especificamente da pílula do câncer, isso foi um dos argumentos que foi ali invocado, né? O ministro invocou esse argumento da especialização funcional para dizer que a legislação aprovada pelo parlamento, ela invadia uma competência do Poder Executivo. Ela invadia uma competência de uma agência reguladora, né, que tinha ali a competência para analisar, para visualizar se aquela medicação ela já tinha os estudos, se ela já tinha passado por um processo, né, que é estabelecido para aprovação de um medicamento, para o seu registro, para que ele possa ser distribuído eventualmente na farmácia básica, né, na farmácia pública, né, a distribuição gratuita do medicamento, ou para que aquele medicamento seja negociado. Então, você tem uma ordem jurídica que diz que a competência para aquilo é exatamente de uma agência reguladora que integra o Poder Executivo. Aí me vem o parlamento e aprova uma legislação. A gente até terminou a aula passada refletindo um pouquinho sobre isso. E por que isso não é de competência do parlamento, né? Primeiro, porque o parlamento, ao fazer isso, ao criar uma lei autorizando
uma distribuição de medicamentos, ele está violando a separação dos poderes. Porque dentro dessa lógica aqui de especialização funcional, a ordem jurídica brasileira não atribuiu ao parlamento competência para autorizar, mediante lei, a distribuição de medicamentos. Existe um processo anterior. Não é? Então, quando a gente começa a visualizar, né, essa interação no Brasil da separação dos poderes, você começa a visualizar uma série de problemas que quase sempre, né, isso faz parte da rotina do Supremo Tribunal Federal, o Supremo ser chamado a se manifestar, né, se determinada lei, se determinada portaria, se determinado decreto invadiu ou não competência de um outro poder. Então a gente nota a separação dos poderes como um vetor também de resolução de problemas. A separação dos poderes, ela sempre está em evidência dentro dessas relações institucionais no Brasil, né? Dentro desses diálogos institucionais, porque vez ou outra você visualiza, né, um conflito aparecendo e o foco daquele conflito é eventuais interferências, né, na separação dos poderes. Mas o que eu quero que vocês notem aqui, né, é que uma das características é exatamente essa ideia de especialização funcional. Cada qual desenvolve a sua competência, né, que parece ser melhor desenvolvida por aquele determinado poder. Então, a pílula, né, o caso aqui da pílula do câncer, é um claro exemplo, né, dessa discussão em que a separação dos poderes, né, ela foi invocada para preservar uma competência que seria do Poder Executivo. Né? Então, esse caso aqui que vocês tiveram acesso, né, e o pessoal que está chegando agora, isso é muito importante, você já tem mais ou menos uma noção de como as coisas vão funcionando, né? A lógica que a gente não vai ser aqui comentador apenas de jurisprudência, a gente precisa ter uma reflexão, né, ter um senso crítico em relação a determinadas decisões, mas o que a gente visualiza, né, é que essa noção de separação dos poderes, ela é sempre invocada para a resolução de determinados problemas. E essa ideia da especialização funcional, ela foi invocada pelo Supremo, nesse caso especificamente pelo ministro Barroso, para dizer que a legislação ela era inconstitucional. Deixa eu chamar a atenção de vocês aqui para um outro caso também, né, que vez ou outra aparece nos noticiários, a gente visualiza esse tipo de discussão, que eu vou colocar aqui, ó, aumento de passagens de ônibus, né, passagens de metrô, de trem. Isso aqui, né, para quem se recorda, em 2013 foi a mola, né, a fagulha que faltava ali para aqueles movimentos aqui ficaram conhecidos como jornadas de junho. Na época, teve um aumento de passagem lá no estado de São Paulo, né? E o movimento Passe Livre foi para as ruas para criticar aquele aumento, né? Vocês devem se recordar aí do famoso bordão, não são apenas por 20 centavos, né? E quando o movimento Passe Livre vai às ruas de São Paulo, um movimento grande ali na Avenida Paulista, a polícia do estado de São Paulo tenta dispersar o movimento e reprime o movimento com uma violência considerável, né? O batalhão de choque atuou fortemente contra esse movimento em São Paulo, e à época o que se noticiou foi que o próprio Geraldo Alckmin tinha autorizado que a polícia se valesse da força necessária para tentar conter o avanço do movimento, só que ele não contava que aquilo ia gerar era uma pólvora que faltava, né? Porque aquilo acabou se espalhando pelo Brasil todo e deram origem àqueles movimentos ali de junho. Então, toda vez, né, que tem aumento de passagens de ônibus, aumento de passagem de metrô, de trem, a gente sempre visualiza movimentos surgindo para debater. Então, em São Paulo, isso acontece direto. Em São Paulo, praticamente todo ano, acontece de haver uma discussão nesse sentido de aumento de passagem de ônibus e o pessoal ir para as ruas lá para tentar conter aquele aumento e etc. Só que notem que aqui a gente tem um problema, né? E é uma crítica a gente, enquanto sociedade. A gente está acostumado a ir atrás, a tentar fiscalizar algo, a tentar gerar algum tipo de mudança depois que as coisas acontecem. E muitas vezes, não é para justificar, mas muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo. A gente só vem saber depois quando as coisas se consolidam. Por que eu estou falando aqui? É do próprio contrato que existe entre o poder público e as famosas concessionárias. Então, por exemplo, imagina que aqui em Olinda, né, a prefeitura ela quer conceder para determinadas empresas a exploração econômica de determinadas linhas de ônibus, determinados bairros que precisam ser alcançados pelo serviço de transporte público. O que é que vai acontecer? Naturalmente, a publicação de um edital
haverá a realização de uma licitação e aquela empresa que preenche os requisitos previstos em edital, que apresenta a melhor oferta, que preenche os requisitos, né, que são desejados ali pelo município, vai vencer o objeto da licitação. Depois que se gera um contrato, né, o que, que vai acontecer? A empresa vai lá desenvolver a atividade. Só que aquilo que a empresa vai fazer enquanto ela está explorando economicamente aquela atividade, o serviço público, né, de transporte municipal, transporte estadual, de transporte interestadual, o que é que a gente vai visualizar? A gente vai visualizar que a empresa ela vai cumprir exatamente aquilo que está previsto no contrato. E geralmente, pessoal, no contrato, o que é que a gente tem? A gente tem cláusulas contratuais que permitem o acréscimo, que permitem a supressão, que permitem, de alguma forma, a repactuação do objeto do contrato para preservar, inclusive, o equilíbrio econômico-financeiro. Então, notem vocês que muitas vezes, quando a gente tem aumento de passagem de ônibus, aquilo dali não foi feito pela empresa simplesmente porque o gestor da empresa acordou de um dia para o outro e disse, não, vou aumentar a passagem de ônibus porque eu quero num percentual X ou no percentual Y. Aquilo normalmente já está previsto no contrato. O percentual que vai ter de aumento, a periodicidade daquilo que vai aumentar, não é? Então, já há anteriormente uma pactuação, um contrato, uma relação próxima entre o poder público e aquela empresa, né, que vai explorar e que vai ser concessionária daquele determinado serviço público. Aí você pode estar me perguntando, o que isso tem a ver com separação dos poderes? O que isso tem a ver com especialização funcional? É porque toda vez que há um aumento de passagem de ônibus, alguém vai no judiciário e propõe uma ação. E pede para um juiz, né, suspender o aumento daquela passagem de ônibus. Toda vez acontece isso. Há um aumento desproporcional, não era para aumentar agora, o serviço é péssimo, e o aumento da passagem não acompanha a prestação aqui do determinado serviço. Então, geralmente, o que acontece? Todo ano que tem aumento de passagem, provocação do judiciário, alguém vai lá, bate as portas do Poder Judiciário, e aí o que, é que o Judiciário vai fazer? Vai ter que analisar. Olha, suspendo aqui, né, o aumento dessa passagem, não tenho o que fazer, não posso fazer nada. Eu estou contando essa história porque, como em São Paulo isso é uma rotina, há uns 3 anos, foi em 2018, teve uma decisão interessantíssima de um desembargador, né, do presidente da época, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que trouxe um pouco mais de materialidade para essa discussão sobre separação dos poderes e especialização funcional. Olha só que interessante. Quando houve um aumento em 2018 da passagem de ônibus lá em São Paulo, algumas associações, algumas entidades foram ao judiciário, propuseram algumas ações para que o judiciário contesse, né, suspendesse o aumento daquela passagem de ônibus. E aí, uma determinada juíza, à época, concedeu uma liminar, suspendendo o aumento da passagem. Ok. Ato contínuo, a decisão que foi proferida pelo juiz de primeiro grau, pela juíza de primeiro grau, a Procuradoria do Estado de São Paulo recorreu e levou o caso para o Tribunal de Justiça do Estado e o pedido, né, de suspensão da liminar veio para as mãos do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O que foi que o presidente fez? Ele suspendeu a decisão da juíza, que por sua vez havia determinado a suspensão do aumento da passagem. Ou seja, ele reativou o aumento da passagem de ônibus. Qual foi o argumento aqui central da decisão do desembargador suspendendo a decisão do judiciário? Ele disse o seguinte, olha, o contrato ele é feito entre o executivo, entre o poder executivo e a empresa que venceu o objeto da licitação. Tudo o que está acontecendo naquele contrato, esse aumento, esse percentual, está previsto nas cláusulas contratuais. Eu até poderia me meter se houvesse alguma ilegalidade, algum descumprimento de cláusula contratual, algum descumprimento aqui das normas que foram pactuadas. No entanto, como eu não sou o poder executivo, eu sou o poder judiciário, eu não disponho da expertise técnica necessária para chegar lá e dizer se aquela cláusula contratual ela é boa ou ela é ruim. Aquilo é competência do poder executivo. É o executivo quem tem que levar em consideração que a celebração daquele contrato vai ou não gerar o atendimento dos interesses da população. Mas eu, Poder Judiciário, se não encontro nenhuma ilegalidade, se não encontro nenhum descumprimento, eu não posso simplesmente chegar e invadir a competência do Poder Executivo e falar assim, olha, esse contrato aí ele não é bom para a sociedade. Eu não tenho expertise técnica para fazer isso. Então, esse argumento que é invocado, né, na decisão
do desembargador lá, do presidente do Tribunal de Justiça, invoca essa ideia de especialização funcional. Na ideia de separação dos poderes, eu não tenho competência, não sou eu quem celebra o contrato, né? Não sou eu quem vou lá publicar o edital, dizer qual é a necessidade para que uma empresa ela tenha, né, receba a delegação para explorar determinado serviço. Então, nesse caso, o desembargador ele invocou esse argumento aqui da especialização funcional e disse, olha, eu não posso fazer absolutamente nada. Eu só vou apagar aqui porque eu vou colocar um pouco mais embaixo, que a gente ainda tem algumas anotações aqui para fazer. Então, notem vocês, pessoal, que isso é um tipo de situação que é recorrente, né? Para pegar o contexto aí da pandemia, eu não sei se vocês se recordam, no ano passado, logo no início da pandemia, algumas decisões do Poder Judiciário elas foram concedidas determinando decretação do lockdown. Teve um caso aqui em Pernambuco, né? Inclusive o magistrado que proferiu a decisão era colega nosso lá no PPGD da Unicap, né? Ele terminou o doutorado dele exatamente no ano passado, mas houve na época, eu lembro bem disso, uma ação proposta pelo Ministério Público requerendo que o judiciário determinasse o lockdown no município, na região metropolitana, ou até mesmo dependendo da dimensão do estado. O que é que o doutor Bruno, na época, falou? Ele disse, olha, eu não tenho condições técnicas de fazer isso. Não é de minha expertise determinar a decretação do lockdown no estado todo, no município, na região metropolitana. Quem tem que averiguar isso é o parlamento. Ou melhor dizendo, quem tem que averiguar isso é o executivo. Se precisar do apoio do parlamento para, enquanto fórum público ali, promover debates e chegar a determinados denominadores, ótimo. Mas não sou eu, judiciário, que vou aqui, através de uma decisão, dizer que vai ser decretado um lockdown no estado inteiro, no município, numa cidade. Né? Lá no Maranhão, logo depois, na mesma semana dessa decisão, salvo o melhor juízo, foi de um dia para o outro, teve uma decisão de um juiz lá no estado do Maranhão decretando lockdown em São Luís, na capital do estado. E aquilo começou, né? Vieram uma série de decisões e o pessoal, ora determinando lockdown, ora não determinando, e o judiciário, vários juízes disseram, olha, eu não tenho essa expertise técnica. Dentro dessa lógica de especialização funcional, dentro da lógica de separação dos poderes, da competência que eu tenho enquanto poder judiciário, não me cabe fazer isso. Eu não tenho competência para fazer isso. Né? Então, isso são situações que corriqueiramente a gente visualiza. Então, a ideia aqui de separação dos poderes, ela não é tão simples de você olhar e falar, tudo bem, funções típicas e atípicas, mas na prática isso traz uma série de repercussões. Eu estava dando uma lida no início da semana, me atualizando um pouquinho das decisões do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo iniciou um julgamento, né, que teve até um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, mas o Supremo iniciou um julgamento para analisar aqueles decretos que foram expedidos por Bolsonaro acerca das armas de fogo, né? Não foi um decreto apenas, ele expediu alguns decretos diminuindo o limite de idade, né, para quem tiver interesse ter acesso a posse e o porte de arma de fogo, aumentando o número de armas, né, que colecionadores poderiam adquirir, aumentando a quantidade de munições que aquelas pessoas autorizadas poderiam ter acesso. E aí houve um conjunto de decretos que foram levados ao Supremo Tribunal Federal, foram questionados. Né? Uma dessas ações, né, ela questiona exatamente que quando o presidente ele muda requisitos para acessar a arma de fogo, ele está invadindo uma competência. Olha só a separação dos poderes de novo. O argumento é de que a ampliação do acesso à arma de fogo ela não poderia ocorrer mediante portaria, mediante decreto, mas sim mediante lei. Afinal de contas, a gente tem uma legislação no Brasil, né, o famoso Estatuto do Desarmamento. Então, se o presidente ele assume, traz para si essa responsabilidade de ampliar o acesso à arma de fogo, essa competência não é dele, essa competência é legal, é uma competência legislativa, que quem tem que tratar sobre o assunto é exatamente o parlamento. Notem, eu estou falando que isso é um dos argumentos, eu não estou falando que isso vai ser o resultado final do julgamento. Há questões do Estatuto do Desarmamento que, de fato, pode ser tratado mediante decreto. Né? São questões ali procedimentais que não há nenhum tipo de inovação que o próprio chefe do Poder Executivo ele pode regulamentar a matéria. Mas há outras situações que só lei propriamente poderia tratar sobre o assunto. A grande discussão é os decretos que foram expedidos estão dentro dessa margem de atuação, né, do chefe do Poder Executivo, ou isso invade competência legislativa e, portanto, invade uma competência do parlamento. Então,
Isso aqui são discussões que estão aí diariamente, né, aparecendo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e em decisões do Poder Judiciário também. Né? Ele disse agora que quer editar um decreto para garantir o direito de vida durante a pandemia. Ele pode fazer isso. Jéssica, ontem no evento que a gente estava da OAB, suscitaram esse debate. Aí o que eu falei ontem, eu vou falar aqui para você. Esse decreto não dura 1 hora. Viu? Esse decreto não dura 1 hora. Viu? Se ele expedir esse decreto, vai ser vigente 1 horinha. Viu? É só o tempo de alguém levar a ação para o Supremo Tribunal Federal, o sistema do Supremo sortear quem vai ser o relator e está tudo certo. Arrisco a dizer que já tem uma liminar pronta contra esse decreto, se eventualmente ele expedir, e já tem uma petição inicial pronta também para provocar a atuação do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que muitas vezes se trabalha com narrativas, né? Então se fala isso para ver qual vai ser a sensibilidade, a permeabilidade disso na sociedade, né? E também nas próprias instituições. Fala, Paulo. Ô, professor, mas nesse caso aí, em outras palavras, ele não quer dizer que ia botar as Forças Armadas não, né, nessa jogada, porque realmente se for desse jeito que o senhor está falando, não passa nem minutos. Não, passa agora se ele acionar as Forças Armadas, aí o negócio complica, você não acha não? Porque quem é que vai deter? Veja, aí a gente não está falando mais do direito, né? A gente já está falando aí da política, a gente já está falando aí da realidade, dos fatores reais de poder, que La Salle já falava e que vocês estudaram agora em Direito Constitucional 1, né? Aí já foge desse campo. Se as Forças Armadas forem para a rua, vão fazer o quê? Derramamento de sangue, né? Não tem mais o que fazer. Aí a gente foge do campo do direito. Porque mas olhando... Dê licença, porque o que ele está falando, na minha visão, né? O que eu entendo é que ele quer... de uma forma frear esses decretos abusivos dos governadores, né, de botar a polícia na rua e ter esse excesso de poder pela polícia. Veja, aí entra... Eu vou até depois disponibilizar o vídeo para vocês, que eu acho que a OAB colocou hoje no YouTube o vídeo do evento de ontem, que a gente discutiu conflitos federativos, né? É normal, tem acontecido isso rotineiramente, só que é o seguinte, quando ele fala que vai fazer uso das Forças Armadas para eventualmente frear decretos que estão sendo expedidos por governadores e por prefeitos, ele está esquecendo das decisões que foram proferidas no ano passado, né? Aquelas primeiras decisões do Supremo Tribunal Federal, a ADI 6341, a ADI 6343 e a ADPF 672, que reconheceram que estados e municípios podem expedir seus decretos restritivos. Isso veio circulando, isso circula até hoje, né? Dizendo que o Supremo reconheceu que a União não pode fazer nada e só estados e municípios é quem podem atuar. Não foi isso que o Supremo Tribunal Federal disse. O Supremo Tribunal Federal falou foi que estados e municípios têm autonomia para, olhando a realidade local, analisarem quais são as medidas que são as melhores para conterem eventualmente o avanço da pandemia. Mas isso não implica dizer que a União não teria sua responsabilidade, que também não teria a sua parcela de competência no combate aqui ao avanço da pandemia. Então fica essa guerra de narrativas, mas não foi isso que o Supremo Tribunal Federal falou. O Supremo nem disse que a responsabilidade é toda dos estados e dos municípios, e nem disse que a União está fora dessa responsabilidade. Ao contrário, reforçou inclusive a importância de uma cooperação entre os entes que compõem a federação, e até hoje a gente não viu isso acontecendo. Então, a situação aqui, Paulo, dele falar que de repente vai fazer uso da força política, das Forças Armadas para tentar impedir, isso é completamente, né, inconstitucional, completamente fora da realidade técnica que a gente está discutindo aqui. Né? O Supremo já reconheceu que os estados podem expedir as suas medidas, e se ele quiser questionar qualquer medida de governador do estado, porque é contrário aos interesses públicos ou está violando, de repente, uma competência da União, é invocar, por exemplo, né, o Pacto Federativo e provocar a atuação do Supremo Tribunal Federal. Mas esse tipo de argumento, né, de uso das Forças Armadas, inclusive é algo que já vem sendo falado já há um certo tempo pelo presidente, e busca esse estresse, né? Você vai tentando esgarçar as relações institucionais, vai tentando esticar a corda para ver até onde vai isso, né? Qual vai ser a história, se o cabo e o soldado vai ser enviado ao Supremo, se o Supremo vai dar uma resposta. Então, essa guerra de narrativa, ela vem sendo praticada, né, principalmente nesse contexto de pandemia, para se identificar até onde vai, né? Quais são as respostas
das instituições em relação a isso daí. E lembre-se, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? CPI, né? CPI aí, tivemos essa semana a participação de Mandetta, do Tait, hoje teve, aliás, ontem teve o atual ministro, né, da Saúde, o Pazuello está aí para ir também lá na CPI, mas informou que tinha tido contato com pessoas que estão com Covid, e eu acho que vai ser remarcado, nem vi se hoje já foi remarcado, mas é basicamente isso, né? Essa questão aqui que Jéssica está colocando, outra coisa saiu hoje sobre o voto impresso. Isso já vem sendo discutido, o Supremo já deu uma decisão também dizendo que o voto impresso seria inconstitucional, porque poderia violar o sigilo do voto. É uma discussão que volta, mas que já tem solução jurídica para isso, né? Fala, Nilberto. Professor, boa noite. Boa noite. Deixa eu voltar um pouco na questão que Paulo tinha levantado sobre essa quebra de braço entre o STF e o governo federal e a questão da autonomia. E o parlamento também. Porque o que eu entendi, professor, e o que eu vi na prática foi o seguinte: existiu uma delegação de poderes para estados e municípios, e eu acredito que até para que fosse trabalhado junto com o governo federal. Só que nenhuma das decisões que eram tomadas ou que eram traçadas pelo governo federal eram aceitas, ou seja, ficou sempre no contraponto. O governo federal dizia, faz isso, aí os estados e municípios faziam diferente. Não, tá bom, então vamos fazer o que vocês querem fazer, aí os caras faziam diferente. Então, eu percebi muito isso, reforçando que só existe cooperação quando os dois lados querem a cooperação. Eu temo hoje por uma quebra da nossa democracia, porque hoje a gente está vendo uma interferência de poderes usando mecanismos corretos, mas que só funcionam mais por um lado. Eu vi agora há pouco, foi votada, ou melhor, a revogação daquela Lei de Segurança Nacional, que foi usada contra 3 pessoas ligadas ao governo Bolsonaro. Quando ela foi usada contra uma pessoa que na rede disse que queria esfaquear o presidente, aí agora os caras já se preocuparam e foram lá e estão tentando revogar a lei. Então, é uma quebra de braços. Eu vejo que existe uma preocupação em não legitimar quem ganhou a eleição, que foi o presidente Bolsonaro. Isso aí é fato. A gente vai ter eleição o ano que vem, que se mude, mas que se tenha respeito pela instituição que foi estabelecida através do voto. Não é coerente acontecer dessa maneira? Era só isso que eu queria comentar, professor. Joia, obrigado aí pela sua contribuição. Tá aparecendo na telinha de vocês aí, eu mudei o slide aqui, né? Olha só. Primeiro, tem uma questão técnica aqui que a gente precisa levar em consideração, tá? É até uma expressão, viu, Nilberto? Não é só você que tem falado sobre isso, não, mas alguns alunos, inclusive, têm usado essa expressão aqui, ó, né? Delegação. Não foi nada delegado para estados e municípios. Né? Não existe delegação. Não foi o Supremo quem disse, o Estado pode fazer isso, o município pode fazer aquilo. Não existe delegação. O que o Supremo fez aqui, nessas 3 primeiras ações que foram julgadas em abril do ano passado, né? Eu até falei há pouco para vocês, a 6341, a 6343 e a DPF 672, foi que há uma competência aqui, ó, comum entre União, Estados, municípios e Distrito Federal, né, na proteção do direito à saúde. Se você abrir lá o artigo 23 da Constituição, né, se você entrar lá no artigo 23 da Constituição Federal, você vai encontrar lá, dentre os incisos do artigo 23, que é competência comum da União, dos Estados, municípios e Distrito Federal, a proteção do direito à saúde. Então, o que o Supremo Tribunal Federal fez aqui não foi dizer, não, eu delego competências da União para estados e municípios, né? Não foi isso que o Supremo fez. O que o Supremo fez foi reconhecer que dentro dos marcos constitucionais, estados e municípios têm competências também em matéria de saúde. Há um tempo eu disponibilizei lá para vocês o parecer que eu fiz na época aqui da OAB, que a gente foi discutir exatamente isso. Tinha muita gente questionando, o Estado não pode decretar lockdown, o Estado não pode decretar restrição de pessoas, etc. Olha,
dentro do marco constitucional e dentro do marco jurisprudencial, estados e municípios podem sim. E a grande celeuma, tá, Nilberto e demais colegas aqui, as meninas e os meninos, a grande discussão foi basicamente a seguinte, ó, essa lei aqui, que foi aprovada no início de 2020, é a famosa Lei Geral da Pandemia, né? Que era uma lei, ó, aqui, ó, eu estava até com o dispositivo aqui, nem mostrei para vocês, ó, é de competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras, né, de deficiência. Até um termo que a gente não utiliza, né, a gente fala pessoas com deficiência, por N razões aí, inclusive de direitos humanos, mas a Constituição ainda tem um texto vetusto, né? Então, notem aqui que o texto constitucional garante essa competência. A discussão que houve lá no Supremo Tribunal Federal foi basicamente a seguinte: o artigo 3º da Lei Geral da Pandemia, né, o artigo 3º aqui da Lei Geral da Pandemia, ela falava que dentre as medidas aqui para a contenção, né, do avanço aqui da Covid e a preservação da saúde pública, várias medidas, veja, a própria Lei Geral da Pandemia, ela dizia isso, o que é que pode ser feito? Isolamento, quarentena, determinação compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coletas, amostras clínicas, uma porrada de coisa aqui, né? Várias medidas poderiam ser decretadas aqui no bojo, né, da contenção ou na tentativa de conter o avanço da pandemia. A grande discussão aqui, né, foi que quando a gente está falando de serviços essenciais, né, quando a gente está falando aqui de serviços essenciais, esses serviços essenciais aqui, eles deveriam ser determinados, ó, através de decreto, ok? Então, um decreto do presidente iria dizer quais eram os serviços essenciais, né? O decreto iria dizer, olha, o que é que pode permanecer aberto e o que é que não pode permanecer aberto. O grande conflito nessas ações aqui, né, foi exatamente que o presidente expediu o decreto reconhecendo determinadas atividades como essenciais, e eram muitas as atividades, e determinados estados e municípios que já estavam com um número significativo de contaminações disseram, olha, eu não posso permanecer com tudo isso aqui aberto. Eu preciso de alguma forma, né, fazer o quê? Tentar restringir um pouquinho mais. Então, eu não posso ser obrigado a seguir aquilo que a União está determinando. Então, quando essas ações foram propostas no Supremo Tribunal Federal, o Supremo discutiu exatamente essa questão. Estados e municípios estão obrigados, ou eles podem até expedir medidas mais restritivas. Então, foi isso que o Supremo reconheceu. Porque, olha, o que a gente está tendo? Os estados e os municípios estão vacinando de acordo com as vacinas que estão sendo enviadas pela União. Bom ou ruim, inclusive a gente já teve aplicação, acho que cerca de 50 milhões, né, de entre primeira e segunda dose, a gente já tem uma quantidade de doses que foram aplicadas no Brasil, mas bom ou ruim, o Ministério da Saúde está coordenando isso e está enviando, né, vacinas para estados e municípios. Óbvio, né, e concordo com a sua provocação e com o que você falou, com a sua inquietação, Nilberto. A gente tem uma briga política muito grande desde que começou a pandemia, né? Inclusive, se vocês forem olhar esses casos aqui, tem esse julgamento do Supremo, os votos realmente são muito grandes, você vai passar aí um mês para ler tudinho, mas se você quiser ver o julgamento no YouTube, você pode ter acesso, você vai ver que o tempo todo os ministros falavam sobre isso, olha, é importante ter coordenação, é importante ter cooperação, não adianta ficar um querendo fazer o que quiser de um jeito ou do outro, né? É importante que haja uma cooperação aqui, uma relação mais próxima entre os poderes, entre os entes da federação, para que os problemas sejam resolvidos. Então, essa, na verdade, foi a discussão aqui, não é? Que a gente teve sobre quem tinha ou quem não tinha competência para a expedição dessas medidas. E outras discussões surgiram, né? Tem muitos e muitos casos aí. Para vocês terem ideia, no final do ano passado, teve um programa que foi implementado lá em Minas Gerais. Veja, viu? Veja como são as coisas. Aqui, isso que eu vou falar agora, a gente vai abstrair a União, certo? Houve um conflito entre Estado e municípios dentro daquele Estado. No final do ano passado, aliás, setembro, outubro do ano passado, o Estado de Minas Gerais implementou um programa chamado Minas Consciente. Veja o nome do programa, Minas Consciente. O que era isso? Era um programa do governo do Estado
para que a pandemia fosse contida ou se tentasse conter o avanço da pandemia no estado, por causa do número de contaminações e etc. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou uma legislação dizendo quais eram as medidas que precisavam ser implementadas, etc. e tal. E na legislação do estado havia a obrigação dos municípios adotarem as medidas que o estado estava determinando. Ou seja, guardadas as devidas proporções, foi um pouco dessa discussão com a União. Então, lá, o Estado de Minas Gerais estava querendo obrigar os municípios a seguirem aquilo que o Estado estava dizendo que deveria ser implementado. Isso foi parar no Supremo. O Supremo disse, não, o município tem, sim, autonomia para, olhando a realidade local, entender quais são as medidas mais restritivas que podem ser implementadas. Então, veja que, por mais que a gente fale o tempo todo dessas discussões entre a União, estados e municípios, mas dentro dos estados também a gente está tendo discussões entre estados e municípios. Em São Paulo aconteceu muito isso, aqui em Pernambuco a gente não teve muito, porque logo que se reconheceu o estado de calamidade no início do ano passado, né, através de uma legislação também que foi criada aqui pela Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, dos 185 municípios do estado de Pernambuco, 184 adotaram, né, a situação de calamidade e aí acabaram seguindo. Então, aqui a gente não teve muito essa relação adversarial entre estado e município, mas tem estados por aí que estão numa relação estado e os seus próprios municípios muito parecida com a relação entre estados e União. Né? Então, toda essa situação, né? São todas essas discussões que a gente tem visualizado aí desde que a pandemia começou, né? Basicamente por aí. Deixa eu ver aqui os comentários que vocês... Entrei pelo celular, feliz por ter explicado de forma coisa para o senhor, infelizmente fora daqui a narrativa desse nossos fatos. É por aí, cara, infelizmente a gente vê esse tipo de situação. Inclusive, nesse dia causou um grande constrangimento com o então ministro, que não sabia que barbearia e academia eram essenciais. Tiveram essas discussões, né? Naquele evento sobre federalismo, Luciana Graçano, tributarista, apresentou que existia recurso, mas não houve gerência do governo federal. Tanto que ela terminou a palestra dela dizendo que é cada vez mais federalista. Né? Então, se vocês... Eu vou sugerir novamente que vocês façam isso. Vejam esse julgamento. Você colocar o número desses julgados aqui, lá no YouTube, né? Foi o primeiro julgamento online do Supremo Tribunal Federal, acho que foi dia 15 de abril de 2020, primeiro julgamento online. Vocês vão ver lá, os ministros falam o tempo todo, olha, não é para dizer que a União está errado, que a União está certa, não se trata disso. O objeto aqui da discussão é a gente ter, né? É a gente ter uma relação cooperativa. Olha, a gente já teve, pessoal, situações aqui do Brasil vacinar e do Brasil promover campanhas de promoção do direito à saúde aqui, muito maiores do que o que a gente está vendo na pandemia, e as coisas aconteceram. Agora, infelizmente, a gente está nessa realidade de discussão política, né, de uma relação péssima. Vocês devem lembrar, no início do ano passado, começaram as discussões, aí veio o problema no próprio governo, com o Moro, com o ministro da Saúde, depois veio o problema do próprio presidente discutindo com governadores de estado, com Dória, com o governador lá do Dino, lá do Maranhão, e aí virou isso que virou, que vocês estão observando, né? Infelizmente, é essa realidade e a gente precisa acompanhar. Né? Não era esse o momento para a gente estar discutindo federalismo, nem discutindo repartição de competência, a gente vai falar sobre isso, mas já foi dado um spoiler aqui, a gente volta a discutir com um pouco mais devagar o tema em momentos futuros, mas é por aí, tá certo? Vamos lá. Mais uma questãozinha aqui, só para vocês entenderem essa dimensão, né, desse debate sobre a separação dos poderes, especialização funcional e etc. Teve um caso também recente que aconteceu no Brasil, que essa discussão apareceu. Né? Não sei se vocês lembram aí, até o ano passado, estava havendo uma negociação entre a Boeing e a Embraer. As duas empresas aéreas iriam promover uma fusão, né? A Boeing ficaria com 80% da empresa e a Embraer com 20%, e dariam origem a uma nova empresa, né, aérea aí, comercial. E era uma negociação muito grande, aí, coisa de muitos bilhões, né, de dólares, de reais. Mas teve uma discussão interessante sobre isso. Já eu coloco aqui a anotação e coloco caso Embraer versus Boeing, mas foi um caso interessante, porque eu lembro que num dos debates presidenciais de 2018, Ciro Gomes até falou sobre isso, né? Ele fez um apelo à época a Temer, para que Temer parasse as negociações entre a Boeing e a Embraer,
porque aquilo era algo muito importante para o país e que, como ele já ia sair, né, a gente já estava em vias ali de acontecer a eleição, que aquela negociação ela fosse analisada melhor por quem fosse assumir o país pelos próximos 4 anos. E eu lembro que Ciro falou isso, não, se você for democrata ainda, se tiver algum resquício de democracia nas suas vezes, por favor, pare com isso, deixe que o próximo presidente assuma a responsabilidade, etc. Mas, resumindo a história, né? A empresa brasileira, né? A Embraer, estava negociando, haveria essa fusão, e a gente estava acompanhando tudo nos noticiários. Todo mundo acompanhando, sabia quais eram os valores da negociação, quais eram os percentuais, estava tudo sendo cumprido, né? A gente estava na publicidade, as técnicas de compliance para não ter nenhum problema de violação às normas de direito econômico, de direito tributário, de direito financeiro do país, né? A legislação trabalhista, a legislação previdenciária, enfim, estava tudo às claras, a gente sabia o que estava acontecendo. No meio dessas discussões todas, houve a propositura de uma ação popular pedindo que o judiciário determinasse a suspensão das negociações entre a Boeing e a Embraer. Já começa a ter a dimensão aí da situação. Imagine, hein? Você é juiz, você é juíza, cai uma ação lá na sua mesa, alguém discutindo, falando assim, olha, isso não é bom para o país, a negociação entre a Boeing e a Embraer, deixe que a política cuide dessas coisas, etc. Judiciário, por favor, suspenda a negociação. Vê que esquizofrenia, né? Dizendo que é uma negociação política, que isso é importante para o país, aí vai para o judiciário, pedir para o judiciário suspender a negociação. Mas, enfim, várias ações foram propostas e uma delas foi acolhida em um juiz da Justiça Federal, né? Salvo o melhor juiz também, lá do TRF da primeira região, lá de Brasília, concedeu uma liminar suspendendo as negociações entre a Boeing e a Embraer. Isso foi parar no Supremo Tribunal Federal. Na época, Toffoli era, inclusive, o presidente do Supremo. Isso foi em 2018. E Toffoli proferiu uma decisão suspendendo a decisão do juiz que havia, por sua vez, né, determinado a paralisação das negociações entre a Boeing e a Embraer. Qual foi o argumento que Toffoli utilizou? Invocou a especialização funcional. Ele falou assim, ele disse, olha, eu sou judiciário. Quem está levando a cabo a negociação entre a Boeing e a Embraer é o Poder Executivo, que é quem manda na empresa, né, na Embraer. A Embraer é uma empresa pública que integra o Poder Executivo Federal e é ele quem tem a responsabilidade de levar à frente isso daí. Eu não posso, daqui do meu gabinete ou qualquer integrante do Poder Judiciário, determinar a suspensão de uma negociação se a gente não encontra nenhuma ilegalidade. Ele até chamou a atenção sobre o cumprimento, né? Todo mundo sabia o que estava acontecendo, aquilo estava às claras, as reuniões estavam acontecendo, inclusive, as reuniões eram públicas, as negociações, se sabia valores, né? Na visão deles estavam respeitando ali as legislações do país, então não caberia ao Poder Judiciário interferir. Quem tinha o controle daquilo dali era exatamente o Poder Executivo, quem poderia levar a cabo essa negociação. E aí ele invoca essa ideia, olha, eu não tenho expertise técnica para determinar a suspensão de uma negociação como essa, considerando que não há nenhum flagrante aqui, ou nem algo claro aqui enquanto ilegal nessa negociação. Eu não posso me meter, suspendeu a decisão do juiz e tornou-se ali a haver as negociações entre a Boeing e a Embraer. Isso acabou nem se concretizando agora em 2020, houve o desfecho, né, encerraram as negociações e acabou não acontecendo. Mas, na época, teve esse caso aqui também, discutindo, né, alguns aspectos ainda relacionados à especialização funcional. Isso é de competência do Poder Executivo. Eu não posso fazer absolutamente nada sobre isso, né? Então, deixa eu terminar de escrever aqui, que fica organizado aí nas anotações de vocês, tá? Então, caso Boeing aqui versus Embraer, também é uma discussão parecida com esse ponto da separação dos poderes. Professor, no que entendi direito, as discussões do pré-sal, se o senhor puder, quando for dar algum assunto relacionado a ele, se for mencionar para ver se entra na cabeça. Jéssica, eu vou tentar falar sobre ele na questão, quando a gente for discutir federação, tá? Quando eu falei sobre elementos constitutivos do Estado, eu falei só sobre território rapidamente, falei sobre bens da União, bem dos estados, e falei um pouquinho sobre a exploração econômica de recursos naturais, mas eu trago à tona algumas discussões também, porque no fundo, viu, Jéssica, a discussão lá é isso aqui, ó. Quem tem direito a mais recursos?
Se é o Estado do Rio de Janeiro, se são os municípios do Rio de Janeiro, se é a União quem tem que ficar com a maior parte do dinheiro. Então, não se tem esse consenso entre quem deve ter, né, o percentual X ou Y de valores relacionados à exploração econômica daquele determinado recurso natural. Mas eu vou voltar e vou trazer um pouco dessas discussões aí também quando a gente for falar sobre federação. Ok, pessoal? Então, vejam, né? Não é tão simples assim. Você aprender funções típicas e funções atípicas e se deparar com todas essas discussões, né, que existem acerca de eventuais intervenções, interferência dos poderes em outro poder, principalmente no Supremo Tribunal Federal. Tem uma jurisprudência do Supremo que ela é muito conservadora, olhando, né, por essa ótica. Por exemplo, às vezes você tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, proposta de emenda à Constituição qualquer, está lá sendo discutida, a turma está metendo pau, é ruim, não serve, ela vai atentar contra os interesses da coletividade, está todo mundo discutindo, dizendo que o projeto de lei ou a proposta de emenda é ruim. Sempre alguém vai bater as portas do judiciário e pedir para o Supremo trancar o andamento daquele determinado projeto de lei ou daquela proposta de emenda à Constituição. É muito comum você ver decisões do Supremo, né, dizendo o seguinte, eu não posso fazer nada. Isso aí é matéria de vocês. Vocês estão dizendo que a matéria é ruim? Rejeitem. Né? Arquivem um projeto de lei, arquivem a proposta de emenda à Constituição. Então, eu não vou interferir numa competência típica que é do próprio poder legislativo. Eu não posso ficar aqui determinando, tranque o andamento desse projeto de lei, dessa proposta de emenda, ou determine o andamento desse projeto de lei ou dessa proposta de emenda. Eu não estou dizendo que não existam interferências do Supremo Tribunal Federal. Existe. Às vezes, no caso, naquele famoso projeto de lei, 10 medidas contra a corrupção, o projeto estava tramitando por um rito diferente do regimento interno da Câmara. Aí provocaram a atuação do Supremo. Na época, o relator foi o ministro Marco Aurélio, aí ele disse, não, a tramitação não é essa. Há uma ilegalidade aí, agora eu posso intervir. Não é só discussão de qualidade do projeto, se é bom ou se é ruim, isso são vocês que vão decidir. Mas há um projeto de lei que está violando o chamado devido processo legal, legislativo. Tem que respeitar o procedimento que o regimento estabelece. Então, eu determino que haja a tramitação de acordo com a previsão do regimento interno. Mas notem que isso é uma medida excepcional. Notem que isso é uma medida, né, extrema, porque se o Supremo Tribunal Federal se arvora no direito de ficar o tempo todo interferindo no processo legislativo, fazendo juízo de qualidade, se o projeto é ruim, se o projeto é bom, ele está usurpando a competência que não é dele. Dentro dessa lógica aqui de especialização funcional, de separação dos poderes, é o parlamento quem tem a competência para isso. E também, tá, pessoal, existem casos em que o Supremo determina o trancamento de um projeto de lei ou de uma proposta de emenda, e diz assim, você não pode mais avançar no debate sobre essa matéria. Mas isso é uma medida excepcional, quando geralmente há uma matéria que está ali claramente violando uma cláusula pétrea, né, uma matéria super protegida. O pessoal que estudou Constitucional 1 aí deve ter ouvido falar já sobre cláusulas pétreas. Então, quando tem um projeto de lei que claramente viola a cláusula pétrea, ou viola o devido, viola ali o devido processo legislativo, né? Ou seja, está tramitando por um rito diferente daquilo que a Constituição estabelece, daquilo que o regimento estabelece, aí o Supremo, em determinadas situações, vai lá e intervém. Mas é uma medida excepcionalíssima. É uma medida excepcionalíssima. Por quê? Porque a competência é do parlamento. Qualquer problema, qualquer quinzilha, qualquer necessidade de lapidação daquele material bruto, que é um projeto que é apresentado, que é uma proposta que é apresentada, quem tem que cuidar e refinar aquela matéria é exatamente o parlamento. O Supremo nem tem expertise, né? Dentro da lógica aqui, de especialização funcional, não é do Supremo essa competência. Eu gosto muito, inclusive, se vocês colocarem aí depois no Google, vocês vão encontrar textos do ministro Barroso, que ele fala sobre hipóteses, né, em que o Supremo deve fazer o controle de constitucionalidade. Ele sempre advoga uma postura... Aliás, o ministro Barroso ele é um pouco, digamos assim, difícil de compreender, né? Porque ele, ora, se apresenta como um liberal, como alguém que defende ativismo judicial, e ora ele se apresenta um pouco mais conservador, dizendo que são hipóteses muito restritas
em que o Supremo Tribunal Federal deve atuar, né? Às vezes você não consegue compreender muito bem qual é a visão do ministro, porque, dependendo do caso, ele vai ter uma opinião formada. Mas, só rapidamente para vocês entenderem, sobre o controle de constitucionalidade. O próprio ministro Barroso, ele defende muito. Quais são as hipóteses em que o Supremo deve atuar? Deve atuar, por exemplo, quando houver violação às regras democráticas, a regra do jogo. Para preservar aqui a democracia, é uma hipótese em que o Supremo deve atuar, deve interferir num outro poder, e também quando a gente estiver falando de defesa de direitos fundamentais. Se for para preservar direitos fundamentais, para ampliar direitos fundamentais, caberia aqui ao Supremo Tribunal Federal também exercer esse controle de constitucionalidade. Mas, basicamente, né, nessas duas hipóteses, que parecem duas, mas praticamente tudo está aqui dentro, né? Você falar em defesa da democracia e falar também em preservação dos direitos fundamentais, tá certo? Mas é uma discussão muito comum de acontecer. Outra discussão, que eu espero que vocês nunca passem por isso, tá, pessoal? Eu espero que vocês nunca passem por isso, mas ela é muito comum de acontecer, né? Ela é muito comum de acontecer. Por exemplo, decisões judiciárias aqui que versam sobre direito à saúde, né? Direito social, direito de segunda dimensão, que a gente estudou lá quando a gente viu a evolução do Estado social. O que a gente aprendeu, assim, em linhas gerais, né? Falando rapidamente. Vocês vão, inclusive, ter, em momentos posteriores, poder detalhar um pouco mais isso. Veja, o direito social, ele é um direito que, para ser concretizado, ele demanda o quê? Ele demanda a atuação do poder público. Ele demanda instituição de políticas públicas. Demanda uma atuação positiva do Estado para concretizar aquele direito. Eu já até falei isso para vocês. Olha, como é que se concretiza direito social? A construção de hospitais, de postos de saúde, a realização de concursos públicos para a contratação de profissionais da área de saúde. É literalmente a ampliação, né, do alcance do Estado aqui, levando essa concretização do direito à saúde para a sociedade. E aí, lembrando, né, como o artigo 23, o inciso 2, fala dessa competência comum, o município tem a sua importância, você tem farmácia básica nos municípios, postos de saúde, você tem hospitais municipais, hospitais estaduais, então cada ente vai ter ali a sua parcela de competência em matéria de concretização do direito à saúde. Mas notem, pessoal, uma questão muito importante aqui, que é basicamente a seguinte: quando a gente está falando de direito à saúde, né, esse é um direito que ele demanda o quê? A concretização de políticas públicas, né? E quando a gente está falando aqui de concretização de políticas públicas, o que é que a gente está discutindo? A gente está discutindo uma competência que é do Poder Executivo. Então, via de regra, tá? Em 95% dos casos, quem vai formular a política pública aqui é exatamente o Poder Executivo, né? Porque esse Poder Executivo tem como função típica o quê? Governar, administrar. Lembram disso que a gente falou? Então, vai formular uma política pública de saúde. O Estado de Pernambuco, né, quer ampliar a distribuição de medicamentos para a sociedade. Então, ele vai ter que instituir uma política pública, vai ter que alocar orçamento, né, vai ter que discutir ali como é que vai ser feita a compra daqueles determinados medicamentos. Então, notem que o Poder Executivo, né, não sei se tem alguém aqui entre nós que trabalha em prefeitura, que deve ter uma noção como isso funciona. Então, o Poder Executivo ele vai trabalhar nessa organização, nesse planejamento, na melhor forma de implementar aquela política pública. Eu estava vendo hoje, não sei se deve ter muita gente aqui de Olinda, apareceu nas redes sociais uma foto do atual prefeito, professor Lupécio, ele estava em frente a um ônibus, e era um ônibus que vai passar nos locais de vacinação, né, que vai levar ali as pessoas para os locais ali de vacinação contra a Covid. Isso é o quê? Ainda que expresso vacinação. Obrigado, Jéssica. Isso é uma política que está sendo implementada por quem? Pelo Poder Executivo do município. Então, veja aqui o que o prefeito fez. Ele viu o que ele precisava. Eu tenho aqui a necessidade de um ônibus, eu vou fazer tais e tais rotas, isso vai durar um tempo tal, vai durar um tempo tal, ele vai rodar em tais dias, em tais horários. Então, notem que uma política, por mais simples que seja, ela demanda o quê? Um planejamento. Ela demanda visualizar o orçamento, ela demanda, né, o acompanhamento da gestão. Aí, em matéria de saúde, é muito comum você ter decisões do Poder Judiciário. O Judiciário vai lá e diz assim, olha, condena o Estado de Pernambuco a conceder, a custear
a internação de um paciente no âmbito da rede privada e o Estado é quem vai custear, porque não tem leito na rede pública, por exemplo. É muito comum a gente visualizar decisões que são proferidas pelo Poder Judiciário determinando a concessão de um medicamento. Né? Eu, na época que estagiei na PGE, entre 2014 e 2015, e na primeira parte do meu estágio eu estagiei no núcleo de saúde, era muito comum, eu estagiei no núcleo, era muito comum chegar a esse tipo de demanda. Decisões do Poder Judiciário, né, determinando a concessão de medicamento. Eu lembro de uma que era o magistrado condenando o Estado a custear uma viagem, né, para que um determinado paciente se submetesse a um tratamento experimental nos Estados Unidos com direito a acompanhamento. Professor, oi, Anne. Posso dar um exemplo? Claro. Não sei se enquadra aí na situação. Eu trabalho numa instituição e aí, isso que você está falando sobre a questão do Poder Judiciário, né? Eu, na verdade, trabalho diretamente com home care. Não sei se todo mundo sabe o que é home care, na verdade, é assistência domiciliar. E aí eu pelo menos tenho nós temos uma grande dificuldade e vivenciamos isso, que é a parte das negações dos planos de saúde, né, que é o direito eu não sei se enquadra nessa situação que você está falando, né, as negações à assistência domiciliar, e aí as famílias, né, terminam entrando na justiça para poder obter esse direito. Seria isso? Mais ou menos vamos lá. Falando? Vamos lá. Porque, assim, entram com grande frequência justamente por conta dessas negações que os planos de saúde fazem devido aos custos financeiros, né? Porque a gente sabe que saúde hoje está badalado. Na verdade, essa questão de saúde, esse debate sobre saúde, você tem duas situações aqui, né? Que é a saúde pública, aquilo que o Estado tem a obrigação de fazer, e situações como essas que você narrou também, Anne, que são... É muito comum isso acontecer, determinado tratamento, né, a cobertura de determinada... para realizar um exame, um determinado tratamento. Mas existe também a assistência domiciliar para que o pública Estado também, claro. Com isso. Mas você tem aqui a situação tanto pública quanto privada. Como eu estava dizendo, existem decisões no âmbito do Poder Judiciário que estabelecem essa obrigatoriedade de município, de estados da União, de concretizar de alguma forma o direito à saúde. E dentro dessas decisões, você tem essas que eu acabei de ilustrar, falar de concessão de medicamento, concessão de tratamento, o atendimento domiciliar. Eu recebia direto lá na Procuradoria, a gente, inclusive, mensalmente, nós recebíamos relatórios da Secretaria de Saúde, que era um relatório circunstanciado, dizendo quais eram aquelas liminares que haviam sido cumpridas e as pessoas que estavam já recebendo o tratamento. Porque quando o juiz concede uma decisão como essa, ele já estabelece prazo de 24 horas para cumprir sob pena de multa, e multa altíssima. Eu já vi casos aqui de juiz colocar sob pena de prisão do secretário de saúde se houver o descumprimento de uma liminar que havia sido concedida. Então, a questão aqui, né, que eu coloco para vocês e que é para a gente poder pensar, é que um dos argumentos que se invoca, e eu lembro bem porque isso era uma das teses que a gente levava em consideração na época da Procuradoria, era que o judiciário, ele invade uma competência do Poder Executivo quando ele determina que seja realocado um determinado orçamento para cumprimento de uma liminar. Porque anteriormente já existe todo um planejamento e toda uma gestão, né, para alocar determinado orçamento, alocar determinadas verbas para que políticas públicas específicas de saúde sejam gestadas e implementadas para concretizar o direito social à saúde. Óbvio que esses argumentos, né, a famosa reserva do possível, o Estado só pode fazer aquilo que ele tem dinheiro, ele não pode fazer tudo, ele não é um segurador universal. Isso é um argumento bem fazenda pública, né? E que o judiciário, com o passar do tempo, foi afastando. O que acabou prevalecendo, né, nesses debates foi a ideia de mínimo existencial. Todo mundo aqui tem que viver, né, tem que ter elementos mínimos aqui de dignidade, e a ideia mínima de dignidade, ela perpassa também a concretização do direito à saúde. Então, nesse sentido, né, o Estado tem sim a obrigação de conceder esse mínimo existencial, e mesmo que para isso haja necessidade de concessões de liminares, né? Isso gera um problema há muito tempo. Você tem força-tarefa montada no CNJ, no âmbito dos ministérios públicos, né, dos estados, Ministério Público Federal também, no âmbito dos governos, porque isso não é uma matéria que é recente, né? Isso não vem sendo debatido hoje. Isso já vem sendo debatido já desde o final ali
dos anos 90, início dos anos 2000, uma série de decisões judiciais para a concretização do direito social. Há 3 anos, em 2018, teve um conjunto de decisões lá no âmbito do Rio de Janeiro que os juízes já estavam determinando o bloqueio de valores diretamente na conta do Tesouro Estadual para que houvesse compra de medicamento, para que houvesse custeio de internação em hospitais privados, em razão da ausência da concretização, né, do direito à saúde por parte do Estado. Então, isso é uma situação, de fato, muito delicada, mas um dos argumentos que se coloca em jogo para debater isso é exatamente a ideia de separação dos poderes, de especialização funcional. O judiciário não é formulador de políticas públicas, né? Por que o judiciário vai aqui determinar que o governo do Estado ou a prefeitura tire um valor de um lugar e coloque em outro? Se uma lei orçamentária já foi aprovada, se já existe a organização ali de uma política pública, isso é um debate aí para a gente pensar também acerca da separação dos poderes. Pois não? Recentemente eu conheço uma pessoa e recentemente precisou justamente recorrer aos meios judiciais para que saísse de uma unidade de pronto atendimento e que fosse para uma UTI. Na verdade, uma gestão de leitos, né? Então, isso quem deveria estar regulando, porque existe a regulação, é o Estado, né? Ou o município, na verdade. E aí precisou recorrer justamente ao judiciário para que ele viesse a fazer isso. E aí entrou com a liminar tudinho para que pudesse ter direito a uma vaga numa UTI. Joia. Que está com a mão levantada? Rebeca, fica à vontade. Me escuta? Sim. Ai, que bom. Veja, eu só queria fazer um comentário de um congresso que eu participei no ano passado, com Vinícius Calado. Eu não sei se você chegou a ver, Direito da Saúde. Ele hoje é advogado do CREMEP, enfim. Foi aquela história que eu lhe contei, né? Que eu conheci, etc. Foi um dos eventos. Pronto. Aquilo ali foi uma parceria nossa, né? Aí eu estava prestando atenção numa mesa muito interessante e eu não tenho opinião formada sobre o assunto, mas basicamente a mesa inteira tratava de um ponto muito particular. Dizia o seguinte, em relação à questão da saúde pública, né? Que era basicamente o seguinte, eles eram contra, todos eles, magistrados e desembargadores que estavam na mesa, a simplesmente o Estado autorizar todo tipo de solicitação. Quando eu digo o seguinte, contra todo tipo de solicitação, eles diziam o seguinte, é necessário ter muita ponderação, porque às vezes você autoriza um tratamento caríssimo e você retira a possibilidade de inúmeras pessoas a terem acesso à insulina. Então, eles estavam dizendo exatamente isso, que nesse momento já está tendo uma construção de um novo entendimento de que é o seguinte, será que compete ao Estado simplesmente aceitar todo tipo de solicitação só por causa do argumento de que é uma questão de saúde? E aí, uma das desembargadoras disse uma coisa que foi muito interessante, você disse agora, a questão do mínimo existencial. Então, o que era basicamente defendido na mesa era exatamente isso. Ao Estado compete a garantia do mínimo existencial e deve levar em consideração exatamente o ponto de que existe um teto de gastos. Então, não compete, de acordo com a mesa, simplesmente você deferir qualquer solicitação, porque você pode, por exemplo, salvar a vida de um e acabar condenando a vida de 1000. Porque aquele recurso ele tem que sair de algum lugar. O Estado não produz recurso, né? No sentido de que ele não faz mágica. Existe um teto de gastos, existe uma previsibilidade que é construída no ano anterior. E foi a primeira vez que colocaram esse ponto, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Olha, eu tenho algumas experiências sobre isso. Eu lembro que na época, veja, eu entrei na PGE fazer estágio em 2014, né? Saí de lá depois que eu colei grau. E eu lembro que uma das conversas que eu tive com uma das procuradoras, a doutora Cristina Câmara, que inclusive ela participou, salvo melhor juízo desse evento também, Rebeca, que ela é a atual coordenadora do eu acho que foi ela saúde que disse lá. Isso. Pronto, eu salvo melhor juízo, ela também participou. E tem uma outra procuradora muito atuante também, que é a doutora Catarina. E eu lembro de uma conversa que eu tive com as duas, quer dizer, os estagiários, a gente estava tendo uma conversa sobre o assunto, ela disse, olha, a gente ia aqui, veja, ela disse isso em 2014, em setembro já se esgota o orçamento que a Secretaria de Saúde tem para cumprimento de liminar. Veja,
Eu não estou falando de orçamento ordinário, não. Estou falando que a Secretaria de Saúde ela tem um orçamento específico para cumprimento de decisões liminares. E que a cada ano que se passa, mais cedo esse recurso vai se esgotando e mesmo aumentando. É uma lógica... como é o nome daquela técnica da matemática? É uma lógica inversamente proporcional. A cada ano aumenta a quantidade de recursos e mais cedo esse recurso se esgota. Por quê? Porque dá a impressão também, inclusive, que o Estado é como se tivesse lavado as mãos, dizendo o seguinte, ó, vão dar liminares mesmo, para que eu vou me preocupar em instituir políticas públicas? Pega todo o recurso e bota para cumprimento de liminar. O judiciário não quer ser formulador de políticas públicas. Então, eu lembro que essa era uma discussão muito importante já naquela época, por conta de parte disso que você falou, e provavelmente você viu nessa discussão lá no evento, Rebeca, e os demais colegas. Durante muito tempo, não havia critério decisório. Qualquer coisa que se pedia, esse caso que eu contei, que era uma viagem para um tratamento experimental nos Estados Unidos com acompanhante por um número específico de dias. Veja, você muitas vezes vai conceder um medicamento, vai conceder um tratamento, e qual é a certeza científica de que aquilo dali vai ser adequado? Você pode muitas vezes até piorar a situação de saúde do paciente. E isso foi levado em consideração, né? O último livro que o professor Vinícius Calado organizou sobre direito à saúde, eu escrevi um texto, porque a minha primeira pesquisa na faculdade, minha primeira orientação com o professor Glauco foi exatamente sobre judicialização da saúde. E eu escrevi um artigo falando sobre como o Supremo Tribunal Federal encarava o assunto, quais eram os critérios, etc. Eu lembro que eu entreguei esse texto mais ou menos em março, em final de fevereiro, início de março de 2019. Aí houve aquele processo de organização de livro, etc. O livro foi lançado em julho, e uma semana antes do lançamento do livro, teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal mudando parte do que eu tinha dito no artigo. Eu lembro que esse evento, inclusive, ele tem disponível no YouTube também. O professor Vinícius, no ano passado, a gente fez um debatezinho, né, sobre o livro, né, todos os autores que escreveram participaram desse debate, e uma das perguntas era como é que estava o estágio atual daquilo que você tinha escrito no artigo. Eu disse, olha, 80% do que está no meu texto no livro, ele já não tem mais validade, porque o Supremo Tribunal Federal colocou alguns parâmetros. Eu falo dessa ação, rapidamente, numa nota de rodapé, dizendo que ela estava em curso, mas que não havia previsão de julgamento, e de uma hora para outra o Supremo colocou em pauta e foi julgar. Um dos critérios, tá, que o Supremo passou a estabelecer era que a concessão de medicamento, né, deveria ser balizado por alguns critérios, como, por exemplo, era importante ou é importante que o judiciário se certifique de que para aquele tratamento específico, existe um medicamento, por exemplo, genérico, com eficácia comprovada. Por quê? Porque você vai diminuir o custo, né? Se você vai, por exemplo, obrigar o Estado a fornecer um tratamento a determinado paciente, é importante levar em consideração se para aquela determinada patologia, né, há aqui eficácia comprovada daquele tratamento. Então, houve uma mudança aqui de paradigma na tentativa de se trazer um pouco mais de concretude para o debate. Só para vocês terem ideia, vocês já devem ter ouvido falar em audiência pública no Supremo, né? Há determinados casos lá em que são bem complexos, os ministros convocam audiências públicas para que haja debate. Teve essa recentemente agora aliás, não foi bem uma audiência pública, não, mas teve uma abertura, né? A questão dos cultos, se os estados poderiam proibir as reuniões religiosas, etc. Teve muita gente que participou. É um fenômeno parecido. Mas o Supremo pode fazer audiências públicas. Em casos complexos, ele pode chamar, né? Publicar edital, convidar pessoas que têm pesquisa, que têm uma certa expertise na matéria, para que contribua de alguma forma para o debate, né? A primeira audiência pública que foi feita pelo Supremo foi do direito à saúde, lá no final dos anos 2000, salvo melhor juízo, em 2009. Vocês têm essa audiência pública no Supremo Tribunal Federal também, inclusive o próprio ministro Barroso, à época, participou como amicus curiae desse julgamento do Supremo, na condição de advogado, obviamente, né? Ele ainda não era ministro, ele se tornou ministro em 2013. Mas a preocupação sobre o assunto é uma preocupação já há muito tempo, e que também envolve esse debate sobre separação dos poderes, né? É mais ou menos por aí a discussão. Entenderam aí? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma colocação? Alguém tem mais algum comentário? Tudo jóia? Então eu vou
interromper aqui a nossa gravação para que depois seja disponibilizado aí só o conteúdo da aula, né? Deixa eu interromper aqui, que a gente